Agora sim. Então, irmão Melo, não tenha a palavra. Bom dia, irmão Gustavo, grande mestre estadual, em seu nome cumprimentar a todos os irmãos do Grande Conselho. Estão aqui o Carlos e o Tiago, que são os responsáveis pela tesouraria, têm feito um belíssimo trabalho. O irmão Rodrigo de Conto, que é da Comissão de Finanças, os nossos mestres conselheiros, presidente de capítulo, temos aqui o irmão Giovanni de Chapecó e a todos aí que fazem parte dessa grande instituição que a gente tem um carinho especial. O Conselho Fiscal, ele tem a responsabilidade, eu vou fazer rapidamente aqui uma abordagem, o Estatuto, o artigo 30, o Conselho Fiscal é composto por 6 membros, 3 titulares e 3 suplentes, tem como algumas das atribuições, eu vou ler algumas aqui para que todos saibam e vejam a importância do papel da tesouraria dos capítulos. No artigo 31, examinar os balancetes mensais e os balanços anuais do Grande Conselho, emitindo seu parecer, então a gente faz isso mensalmente, todos os meses, não falhamos nenhum mês desde que nós iniciamos, auditar as contas do Grande Conselho por si ou por auditoria externa, se necessário, e se aprovado pela Assembleia Geral. Então, a gente faz esse trabalho de acompanhamento, considerando necessário requisitar documentos ou informações complementares, que a gente faz, e sempre é muito bem atendido, prontamente atendido aí pelo irmão Carlos, pelo irmão Tiago, antes era o irmão Mendes, anteriormente o irmão Gustavo. Então, a tesouraria tem feito assim, um trabalho já de muito tempo, e a gente sempre faz isso. Também uma questão importante, que aqui eu chamo a atenção dos tesoureiros, o nosso papel é fiscalizar o cumprimento do orçamento anual também. Tudo precisa estar previsto, nenhuma verba pode ser liberada sem que esteja previsto no orçamento. O irmão Carlos e o irmão Tiago têm o cuidado de toda vez que precisa fazer alguma situação, eles consultam o Conselho Fiscal, então, para vocês verem a importância disso. O irmão Gustavo, o irmão Mendes, sempre estão juntos ali, porque a gente não pode, como nós lidamos com uma entidade sem fins lucrativos, os recursos que nós arrecadamos não são nossos, são dessa entidade, e a entidade tem como papel desenvolver um trabalho voltado para a Ordem de Molay de Santa Catarina, mais importante ainda. Então, nós temos reuniões mensais, trimestrais com o Grande Conselho Estadual e extraordinárias quando necessário, porque muitas vezes o irmão Gustavo solicita o Conselho Fiscal, porque antes de colocar para a Assembleia Geral alguma aprovação, alguma modificação que interfere, ou algum instrumento aí que é utilizado para fazer algo que diz respeito aos recursos financeiros da entidade, essas reuniões são realizadas para ter esse respaldo para a Assembleia Geral. No regulamento geral, eu falei do estatuto, agora no regulamento geral, no artigo 59, o Conselho Fiscal tem como atribuição emitir parecer que vai para a deliberação da Assembleia Geral sobre a execução da proposta orçamentária e a prestação de contas. Então, tudo precisa estar previsto em um orçamento. Esse orçamento ele precisa ser aprovado pela Assembleia, executado mensalmente, acompanhado pelo Conselho Fiscal, que faz a avaliação, validação, questiona tudo, acompanha a execução orçamentária, toma as providências cabíveis e necessárias. Nós sempre estamos muito bem, em sintonia, no sentido de que o Grande Conselho Estadual sabe disso, e a gente tem esse papel de fiscalizar e, principalmente, cuidar da saúde financeira da Ordem de Molay de Santa Catarina. Então, a gente emite parecer sobre os balancetes financeiros e patrimoniais, encaminha para todos com antecedência à Assembleia, que isso deve ocorrer agora, Gustavo, depois seria bom a gente comentar aqui sobre o calendário, né, da Assembleia, o período em que a gente disponibiliza e depois, e aí emitir o parecer sobre o balanço financeiro e patrimonial do Grande Conselho, encaminhando aí para os capítulos, depois para a deliberação na Assembleia Geral. Então, é um trabalho que a gente tem feito com muito afinco, com muita dedicação. Esse trabalho, ele começa lá na base, então, com os tesoureiros dos capítulos, que precisam ter as contas em dias, nós precisamos ter cuidado com a saúde financeira
da nossa ordem começa no capítulo. A responsabilidade com o uso dos recursos, ele começa lá na base. Então, a nossa recomendação também, nós já falamos, certamente o irmão Carlos e o Tiago vão comentar, e que cada capítulo precisa ter uma previsão orçamentária. Colocar no papel quais são as suas programações de desembolso e tudo mais, e fazer esse acompanhamento, para que não tenha problema, ou que se venha a ter problema, com antecedência possa tomar providência. Também o grande conselho, sempre preocupado aí com ajuda aos capítulos e tal, a gente tem desenvolvido nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, fazendo uma parte daquilo que é gerado de recursos, uma reserva para auxílio aos capítulos e outras atividades que a gente pode ajudar. Mas, enfim, o papel do Conselho Fiscal é esse, portanto, o trabalho do tesoureiro no capítulo, do presidente do Conselho Consultivo, de quem acompanha, porque provavelmente os capítulos, pelo menos os daqui da região oeste, tem a comissão de finanças dentro do Conselho Consultivo, acompanhar isso de perto, cuidar com tudo, se tiver dificuldade, solicitar ajuda, perguntar, e, Gustavo, sabe disso, né, o Conselho Fiscal está sempre à disposição. Nós, a qualquer momento que somos acionados, a gente imediatamente convoca uma reunião, e uma coisa muito importante aqui, deixar claro para todos, né, o Conselho Fiscal é um órgão independente, não pode ter vínculo com o Grande Conselho. A gente faz um trabalho técnico, profissional, respeitando as normas contábeis brasileiras e a legislação vigente. Também porque as organizações sem fins lucrativos, que é o caso da Ordem Molay, ela tem uma legislação específica. E a gente tem uma orientação que é passada diretamente para o escritório de contabilidade que é responsável, porque precisa cumprir todos os requisitos legais da legislação vigente, para que esses registros contábeis e aprovação de contas, ela siga o rito e siga o método correto de fazer. Então, por tudo isso que eu estou falando aqui, eu posso garantir que o Grande Conselho Estadual de Santa Catarina está entre os melhores do Brasil, se não o melhor aí, em termos de prestação de contas, de transparência e de fazer com que esse trabalho dos tesoureiros aqui tenha um valor enorme para a sustentabilidade econômica e financeira da instituição. Então, esse é o nosso objetivo. Seria interessante, Gustavo, se você já tiver o cronograma aí para aprovação do balanço das demonstrações contábeis, a gente está implementando outras ferramentas aí para aprovação na próxima Assembleia. Muito obrigado, fico à disposição aqui. Se tiver perguntas, Gustavo, talvez o momento fosse agora, eu fico à disposição e qualquer dúvida que tiver, nós estaremos sempre apoiando a todos. Muito obrigado. Obrigado, irmão Melo, pelas palavras. Agradeço muito aí pelo apoio do Conselho Fiscal, tem sido muito importante para nós, né, para fazer todo o trabalho de acompanhamento, controle e prestação de contas do Grande Conselho da melhor maneira possível e seguindo todas as leis e normas da área, né. Em relação à prestação de contas que o irmão comentou, a gente está agendado para o dia 25 de março uma assembleia online, né, do Grande Conselho, para fazer uma pauta exclusiva, né, para fazer a apresentação da prestação de contas, do parecer do Conselho Fiscal e a deliberação sobre a prestação de contas, né. Essa assembleia vai ser devidamente convocada, né, com 30 dias de antecedência. Nós vamos também encaminhar todas as demonstrações contábeis, prestação de contas para os irmãos, para os mestres conselheiros e presidente do Conselho Consultivo, que são os que vão votar, né, também vamos encaminhar aí com essa antecedência para que os irmãos possam analisar, tirar as dúvidas todas e que no dia 25 a gente faça essa assembleia. Então, a gente vai, ali, no momento oportuno, divulgar todas essas informações. Se algum irmão tiver alguma dúvida em relação ao que o irmão Melo falou, né, fiquem à vontade, o irmão Melo tem um compromisso na sequência, então logo mais ele vai ter que sair aqui da nossa reunião, então, se os irmãos querem direcionar algum questionamento a ele, fiquem à vontade.
Não, ninguém. Então, se todos estão satisfeitos, eu vou passar a palavra agora para os nossos tesoureiros, irmão Carlos e irmão Tiago, para que façam a apresentação ali que eles prepararam aqui para esse treinamento. Com vocês, meus irmãos. Obrigado, irmão Gustavo, e boa reunião a todos. Eu fico mais um pouco acompanhando aí, desejo um excelente evento e, novamente, ficamos à disposição. Obrigado, irmão Mário. Acho que está meio baixo, Carlos. Não estou conseguindo escutar muito bem. Melhor ou... Opa, melhorou. Bom dia, meus irmãos. Vamos lá novamente agradecer aqui, primeiramente, a Conselho Fiscal, que nos dá sempre um respaldo. Estamos ouvindo? O Melo não está me ouvindo? Meio baixinho, meu querido. Deixa eu ver se melhorou ou não. Agora sim. Então tá, vamos lá. Bom dia, meus irmãos. Primeiramente, rapidamente agradecer ao Conselho Fiscal ali pelo sempre apoio, suporte, nos dá um respaldo muito grande para trabalhar. Bem empolgado. A gente sempre tem bastante dúvida, bastante questionamento, quer fazer tudo certo, né, em da Ordem Molei, então, só agradecer aí o trabalho do Conselho Fiscal junto com a gente. Eu vou compartilhar minha tela aqui, meus irmãos, para ver se dá certo aqui. Sim, está aparecendo. Aqui, tá certo? Sim. Fechou. Perfeito. Meus irmãos, a gente vai fazer um pequeno treinamento aqui para os tesoureiros. Primeiro, iniciando o ano aí, né, com essas palestras aqui. Na semana que vem já temos o Conamesco. Acho que as atividades da Ordem Molei se iniciam aí a partir desse final de semana. Algumas poucas organizações iniciaram já no último final de semana. Mas acho que é importante a gente começar a se capacitar e treinar para que a gente tenha um excelente ano 2023, aí que a gente consiga fortalecer mais aí a Ordem Molei Catarinense. O tempo aqui vai ser importante. E a tesouraria, a gente pulou um texto. João Carlos, só interrompendo um pouquinho, o teu áudio está bem ruim. Está baixo, picotando um pouco. Não sei se é a minha internet aqui, eu não sei como é que está para os outros irmãos, mas para mim não está muito legal. Melhorou, meus irmãos? Opa! Agora está melhor. Estava no celular para dar eco, mas acho que vai dar eco. Me ouvem bem? Sim, sim. Então tá. Voltamos. Aí, meus irmãos. A gente bolou um treinamento basicamente dividido em duas etapas aqui, uma etapa mais prática, voltada para uma planilha que a Comissão de Finanças elaborou, junto com o irmão Dalton, ali, todos os membros, para que a tesouraria do capítulo possa organizar suas entradas, saídas, balancetes, emitir recibo, então essa parte mais prática da tesouraria capitular, né, como funciona ali a burocracia do dia a dia. Nós temos também uma segunda parte, que é mais voltada aqui para a parte teórica, burocrática, assim, né, do treinamento. E aí a gente vai ter uma pequena agenda aqui, rapidamente. A gente vai falar um pouquinho das publicações, que a gente encontra algumas normas, como é que eu posso estudar mais sobre tesouraria, né? Eu acabei de assumir como tesoureiro do capítulo, como é que eu posso fazer para estudar um pouquinho mais sobre esse tema, né? Aí depois a gente vai falar da parte prática, que é a planilha, e depois a gente vai falar sobre tesoureiro, do Conselho Consultivo, quais são as atribuições do Conselho Consultivo junto
a tesouraria do capítulo, né? Algumas boas práticas que a gente utiliza dentro do grande conselho e que a gente sempre recomenda que os tesoureiros utilizem, né? Vai falar um pouquinho sobre o CNPJ, conta bancária e contabilidade, né? Que são a parte mais técnica, burocrática da tesouraria. Então, vamos lá, meus irmãos. Como é que eu faço para entender um pouco melhor o que é o tesoureiro, quais são as minhas obrigações? Isso tudo está no Guia do Escrivão e Tesoureiro, que fica no Sisdem na aba Downloads, lá de conteúdo. Tá? É um guia que tem 57 páginas, se não me engano, mas apenas 28 são de conteúdo. Eu sei que os irmãos às vezes não gostam muito de ler, mas são 28 páginas, um PDF bem tranquilo de ler, com bastante imagens, e tem muito modelo, meus irmãos, para escrivão e para tesoureiro. Então, tem modelo de ata, tem modelo de balancete, modelo de lista de presença, então uma publicação bem legal ali para os irmãos lerem, ter um pouco, iniciar esse conhecimento sobre tesouraria, né? Então, tem ali um pouquinho de história, por que chama tesoureiro, né? A gente guarda, então, o tesouro, né, dessa organização, que hoje, em tempos atuais, não são mais tesouro, mas parte financeira monetária, né, da instituição. Então, tem as atribuições também do tesoureiro. Então, é uma publicação bem interessante de se ler ali. Já dá para iniciar esse conhecimento, né? E para o Conselho Consultivo, a gente tem um guia bem legal, inclusive para os presidentes do Conselho, membros, que é o guia para conselhos consultivos. Também tem a atribuição dos conselhos consultivos, de todos os membros, e tem a atribuição do consultor tesoureiro, que é um cargo ali nomeado pelo presidente do Conselho Consultivo, que vai acompanhar juntamente ali ao tesoureiro do capítulo as atividades, né, cobrando, vendo os relatórios mensais, tem alguma disparidade, onde é que está o dinheiro, se o dinheiro está depositado na conta. Então, é importante que o Conselho Consultivo também esteja junto, né, da tesouraria do capítulo. Então, como é que a gente, de forma prática, como é que a gente cuida, né, da tesouraria do capítulo? Eu vou mostrar para vocês aqui uma planilhazinha desenvolvida pela Comissão de Finanças. Deixa eu ver aqui na aba Downloads. Basicamente, meus irmãos, a gente precisa cuidar de todo o dinheiro que entra e de todo o dinheiro que sai dentro da nossa tesouraria. Então, a gente vai pegar a tesouraria, a gente vai pegar ela com certo valor, e é interessante que a gente tenha todos os registros, né? Ah, não, porque eu sou um excelente tesoureiro, eu vou entregar a tesouraria com mais dinheiro que eu peguei. Não, você fez uma boa gestão do dinheiro. Se o capítulo teve um evento, se o capítulo fez uma compra de algum material, de capas, alguma coisa nesse sentido, você pode sim, né, entregar a tesouraria com um pouco menos de dinheiro do que recebeu, mas está tudo documentado, o que foi feito, quanto a gente recebeu, quanto a gente não recebeu, quanto a gente pagou, cadê as notas fiscais. Então, a gente vai tirar esse primeiro mito da frente aí, né, que o tesoureiro tem que sempre entregar a tesouraria com mais dinheiro do que ele pegou, tá? Então, a planilha desenvolvida pela Comissão de Finanças, ela começa com uma aba aqui, deixa eu só habilitar as macros aqui e a edição. Quando vocês receberem, vai ter esse pedido para habilitar aqui em cima. Aí aqui é essa primeira parte de configuração. Então, aqui eu posso botar todos os membros do meu capítulo, coloco o nome de todo mundo, inclusive a ID dele aqui. E eu posso colocar as contas de entrada. Como é que eu recebo o dinheiro para a tesouraria? Recebo através de mensalidade, através de um evento, através do caixa do banco, através de patrocínio, por exemplo. Então, aqui eu posso registrar as partes de entrada, né? Contas de entrada. E as contas de saída, a mesma coisa. Como é que o dinheiro sai aqui do capítulo? Através de um evento, através de compra de materiais, através de iniciação, elevação, pagamento de taxas para o grande conselho. A gente vai alugar um ônibus para ir para o congresso. Também pode entrar aqui, hospedagem para o congresso, alimentação para os membros. E sempre que a gente colocar um novo item aqui nessa tabela, a gente vai sempre atualizar a lista de contas. Aqui em cima tem os botõezinhos, né? A gente só clica aqui e ele já faz a atualização para as outras abas aqui embaixo. Inclusive anos aqui, né? A gente pode gerenciar essa planilha de forma anual, então é só inserir novos anos aqui. E aqui a parte mais interessante que a planilha faz é gerar recibos de forma automática, né? Isso é bem legal e agiliza bastante o trabalho do tesoureiro, ficar preenchendo aquele recibo manual, quando algum membro paga uma mensalidade, por exemplo, às vezes vem 10 membros num dia pagar mensalidade. E aí o
O tesoureiro, durante a reunião, às vezes, né, recebe o dinheiro de todo mundo, anota o nome, durante a reunião está ali fazendo recibo para entregar para o pessoal no final da reunião. Isso aqui é de forma mais automática, tá? Então, algumas configurações mais específicas, a gente tem que sempre colocar aqui. A gente vai disponibilizar todos esses arquivos para vocês depois, tá, meus irmãos? A pasta onde eu estou colocando essa planilha, e a gente vai disponibilizar junto o modelo de recibo, que é um modelo de Word. E aí é sempre colocar junto dentro dessa pasta. E aí a pasta de destino, onde eu vou salvar, então, os meus pedidos de recibo, também eu preencho aqui. Normalmente a gente coloca a mesma pasta. Organização que eu estou participando, aqui eu coloquei capítulo Luiz Aguinho, que é o meu capítulo, mas vocês vão preencher com o capítulo de vocês, nome de tesoureiro, né, do capítulo, e a gestão. E ele vai gerar também depois balancetes, a gente vai entrar nessa parte mais depois. Aqui eu tenho todas as entradas do capítulo, eu preenchi algumas aqui, mas vou preencher uma junto com vocês só para, vamos supor que, entrada número 6, no dia de ontem, 3/2, a gente recebeu, aqui eu vou selecionar a conta, né? Vocês podem ver que a conta foi a que eu cadastrei lá atrás, cadastrei patrocínio, né? A gente recebeu um patrocínio de R$500. Aí aqui não tem associado, né? Que a princípio não é nenhuma conta, mas eu tenho uma observação, sobre patrocínio do jantar. Na entrada número 7, eu recebi então a mensalidade do membro. Hoje, no dia de hoje. Foi uma mensalidade no valor de R$20 do membro número 8. Se eu quiser vir aqui na configuração, meus irmãos, posso trocar aqui, tá? Membro número 8 ou membro número 7 para Carlos Alexandre, por exemplo. Cliquei em atualizar a lista de associados, ele já atualiza aqui nas entradas, eu posso já selecionar o membro Carlos Alexandre. E aí eu passo a botar a descrição aqui, que foi uma mensalidade do mês de fevereiro. Então, ela é bem prática, bem simples, meus irmãos, bem rápido de fazer a recebíveis do capítulo ali. E aí agora o Carlos está me pedindo um recibo, porque ele tem que mostrar para o pai dele, enfim, o pai deu dinheiro para pagar, ou ele mesmo quer guardar, porque às vezes depois quer comprovar que realmente pagou a mensalidade daquele mês ou do ano. É só clicar aqui em cima em gerar recibo. Aí ele pergunta se eu desejo emitir um recibo com esses dados, eu digo que sim. Só aguardar um pouquinho, que ele faz uma programação mais complexa aqui, que não fui eu que fiz, foram os irmãos ali do Conselho da Comissão de Finanças. E agora já está aqui na aba recibos a lista de recibos que eu já emiti, né? E o recibo que eu acabei de emitir foi esse, o recibo número 3. Eu vou abrir aqui para os irmãos. Então, vai aparecer aqui em cima o capítulo, o recibo, o número do recibo, né? E aí ele informa a tesouraria do capítulo Luiz Aguini, no número 151, esses dados aqui eu posso alterar, né? Recebeu de, aí aqui o nome do membro, né? Carlos Alexandre, a importância de R$20 no dia tal. Então, sobre o que é esse valor, são a mensalidade do mês de fevereiro. E aqui vai estar o nome do tesoureiro, a gestão, e aí depois é só ele assinar e entregar. Bem simples, bem prático, meus irmãos. Da mesma forma funciona as saídas aqui. Eu fiz um exemplo aqui, mas basicamente eu só preciso preencher a conta de saída, né? Um evento, por exemplo, R$200 ou R$300. O dia, coloco o dia 4, e eu posso botar uma descrição de eventos. E claro, se quiser botar alguma justificativa aqui para ficar mais detalhado depois para descobrir de onde saiu esse valor. E eu posso fazer de forma mais prática, assim, mais automática para os irmãos que não têm tanto conhecimento no Excel, assim. Tanto na entrada quanto na saída, os irmãos da Comissão de Finanças criaram um botão aqui, ó, inserir entrada. Em vez de eu preencher manual aqui nas linhas, eu vou preencher os dados como uma caixinha de diálogo aqui. Então, uma nova entrada, a data, aqui é a mesma coisa, né? Vou selecionar os associados, vou selecionar a conta de entrada, o valor e a descrição. Quando der um OK, ele insere a linha certinho aqui na próxima linha vazia. Da mesma forma para uma saída, certo, meus irmãos? Então, foi um cuidado ali que a Comissão de Finanças teve a mais quando criou a planilha. Na aba de gerenciamento, meus irmãos, é bem interessante eu fazer o preenchimento do planejamento aqui
dos valores cobrados para o ano de 2023. Tá? Então, eu posso cobrar, fazer o planejamento de todas as mensalidades, e aí aqui na primeira aba, que ela fica inclusive bloqueada, se eu for aqui para o lado direito, vamos ver que ela fica sempre bloqueada ali. Né? Eu planejo aqui o valor anual de todos os membros, quanto eu vou receber de mensalidade, e aqui eu já sei quanto que cada membro pagou e quanto que ele ainda deve. Então, se eu planejei que em fevereiro o membro 1 tem que pagar R$100, ele já pagou 60, então ele ainda deve R$40 para a organização. Então, fiz alguns exemplos aqui. E aqui a gente pode, o tesoureiro pode ter uma visão mais prática, assim, mais anual, né, dos valores recebidos ali. E aí a gente tem também uma parte de balancetes. Então, ele vai mostrar aqui para mim tudo que eu recebi, né, total de entradas do mês, total de saídas do mês, e o resultado aqui do mês, se for positivo ou se for negativo. Se for negativo, ele pinta de vermelhinho. E aí, aqui, da mesma forma, o balancete, eu posso selecionar o ano aqui, né? Vou visualizar o balancete 2022, por exemplo, e do mês de abril, por exemplo. Ele já vai deixar o balancete preenchidinho para mim. Aqui não tem nenhum dado, porque a gente não preencheu os outros meses, né? Mas é interessante para o capítulo ter esse histórico, né? Saber quantas entradas a gente recebeu, e eu posso preencher essa planilha e usar ela de forma contínua, não preciso trocar ela a cada mês ou a cada ano. Eu só vou inserindo as datas, e aí, através da pesquisa das datas, eu consigo pesquisar o balancete de cada mês. Né? Da mesma forma que os boletos, eu posso clicar aqui e gerar um balancete, ele vai gerar um PDF para mim do balancete, e vai mostrar aqui para mim o link, como funcionou aqui nos recibos, né? E vai ficar o histórico dos balancetes emitidos, e o link em PDF para eu abrir aqui. Também pode constar a assinatura do tesoureiro. Então, aqui é uma parte mais prática da planilha mesmo, né? Entradas e saídas, bem simples, meus irmãos. A gente sabe que tem capítulos que não trabalham dessa forma, ou que tem a sua própria planilha de controle, mas essa foi uma forma que a gente encontrou de, talvez, os capítulos que não possuem essas planilhas que comecem a usar, né? E os capítulos que já possuem uma planilha possam fazer, continuar os seus controles lá, e talvez usar essas planilhas mais para gerar recibo, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente está em constante evolução aqui com a planilha, vocês podem, sempre que achar ou um bugzinho, alguma coisa, começam a usar as planilhas, podem tirar dúvida aqui com a gente. A gente tem informação do irmão Dalton, se eu não me engano, que o capítulo Companheirismo de Araguaense vai começar a usar a planilha no ano de 2023. E, a princípio, essa parte de entradas, saídas e parte mais prática da tesouraria é isso, meus irmãos. A gente sempre recomenda, e depois a gente vai falar lá de boas práticas e tal, mas quando a gente faz um pagamento aqui nas saídas, a gente sempre recomenda o pedir, né, uma nota fiscal, e aí junta lá um depósito do banco, junto com a nota fiscal, como a gente faz no portal de transparência aqui do Grande Conselho, e aí não fica dúvidas, né, que a gente pagou esse valor, e que a gente tem como comprovar isso se alguém nos questionar. É sempre bom lembrar que o cargo de tesoureiro é um cargo de muita responsabilidade, a gente está lidando com as finanças da organização, mas de todos os membros, né? O dinheiro é de todos os membros, então a gente sempre tem que estar respaldado aí, mais transparente possível com todos os irmãos. Sobre essa primeira parte, meus irmãos, alguma dúvida, questionamento, sugestão, crítica? Se eu estiver falando muito rápido, meus irmãos, vocês podem, por favor, também falar. Esse documento, eu não sei se a gente já disponibilizou ele lá no site, irmão Gustavo. Sim, sim. Lá no site do Grande Conselho tem a nossa aba de restrito. Entrando lá, tem uma das opções que chama Materiais GCE. Ali tem todos os materiais que a gente disponibiliza para os capítulos, né? Não só em relação à tesouraria, mas todos os assuntos. E aí tem a planilha, tem um modelinho de recibo ali que o irmão comentou, e tem um PDF que é o manual da planilha, desenvolvido pela própria Comissão de Finanças, né? Como é que utiliza a planilha. Então, está tudo disponibilizado lá na nossa área restrita. Eu vou ver se eu abro aqui. Eu acho que é a última opção lá embaixo. Materiais do Grande Conselho, acessar. Aí tem, acessar. Vai abrir o Drive ali, tem outros materiais que a gente já publicou, né? E tem ali a planilha, o manual da planilha e o modelo do recibo.
Perfeito. Vamos lembrar aqui os irmãos que tudo que eu estava explicando aqui para os irmãos, a Comissão de Finanças teve o cuidado de criar aqui um manualzinho, tá, meus irmãos? O manual da planilha. Então, está lá em PDF, como é que funciona, quais colunas eu devo preencher, quais eu não devo mexer, como é que funciona cada aba. Então, está tudo aqui certinho. Ó, coisas que não é para alterar. Então, a Comissão de Finanças teve esse cuidado também. Então, quando os irmãos forem trabalhar, peço que também dê uma olhadinha nessa parte manual, que também está aqui dentro. Aqui, ó, manual da planilha da tesouraria. Certo, meus irmãos? Mais alguma dúvida? Senão voltamos aqui para a nossa apresentação. Então, tá certo, meus irmãos. Vou passar aqui agora para a parte mais teórica. Vou passar aqui a palavra também para o nosso grande tesoureiro estadual adjunto, o irmão Tiago, que vai dar continuidade aqui para vocês. Bom dia, meus irmãos. Como o irmão Carlos já mencionou, vamos para a parte um pouco mais teórica, um pouquinho mais chata, mas de como que funciona um tesoureiro no capítulo. Então, conforme o regulamento geral do Supremo Conselho, o tesoureiro do capítulo ele é eleito para um mandato de 1 ano, né? Obrigatoriamente ele tem que ser um demolei ativo, e conforme o regulamento geral do Grande Conselho Estadual de Santa Catarina, o tesoureiro eleito ele é eleito para um mandato compatível com o ano civil fiscal, ou seja, ele responde pela tesouraria do capítulo do mês de janeiro até o mês de dezembro. E o Grande Conselho sugere ainda que esse demolei seja maior de 18 anos, até por causa da questão burocrática com o banco, com o contador, com a Receita e tudo mais. Aproveitar a oportunidade para deixar a palavra livre para o irmão Rodrigo também, qualquer coisa, pode ficar à vontade para intervir e fazer os comentários, irmão. Ok. Então, também, conforme o regulamento geral do Grande Conselho, são as atribuições do tesoureiro: receber as mensalidades e as taxas dos membros do capítulo, efetuar os pagamentos que são necessários ao Grande Conselho, manter um controle rigoroso das movimentações financeiras do capítulo, efetuar o pagamento das despesas que o capítulo, porventura, tem, e fazer, junto com o mestre conselheiro, a prestação de contas ao final da sua gestão, e, quando terminar a gestão, entregar os valores e os documentos que estejam na sua posse àquele que venha substituí-lo. Uma coisa até que nós estávamos comentando com o irmão Gustavo antes do início, a gente vê que muitos capítulos, muito embora o tesoureiro tenha o ano dele inicia-se em janeiro e termina em dezembro, a gente sugere até para os consultores tesoureiros que vão estar acompanhando o capítulo, para que, no momento em que fizerem as procurações para banco, para essas coisas, estendam um pouco mais o período. A gente sabe que muitas vezes pegamos capítulos que colocam lá que a gestão é do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. E daí, no dia 31 de dezembro, encerra-se o acesso às contas correntes, a tudo mais, e é uma época em que nós temos regularização, inscrição de Conamesco, e a gente sabe que é o final e início de ano. Muitas vezes o pessoal está de férias, então isso acaba atrapalhando um pouco o capítulo ao fazer a regularização, ao pagar as inscrições. Então, estendam um pouco mais essa procuração para que possa ser feito todo esse trâmite de regularização sem que haja nenhum problema para o capítulo ou que tenha que fazer as coisas correndo para substituir os responsáveis pela conta na agência bancária. Isso acho que não gera nenhum tipo de problema e facilita a vida do capítulo. Então, além dessas atribuições, as normas do nosso Supremo Conselho estabelece que o escrivão deve manter o dinheiro do capítulo em uma conta bancária, né? Como sugestão, o limite máximo para manter em dinheiro em espécie é de 50% do salário mínimo, e o tesoureiro deve, juntamente com
com o presidente do Conselho Consultivo assinar os cheques e apresentar mensalmente ao Conselho Consultivo a prestação de contas do capítulo. Agora, para os conselheiros que auxiliam na tesouraria, é muito importante que os irmãos fiscalizem as atividades financeiras do capítulo, cobrando a transparência nas contas e a apresentação dos relatórios mensais para saber o que está sendo feito com o dinheiro do capítulo. Sugere-se que seja designado um membro do Conselho Consultivo para que acompanhe o tesoureiro durante essa jornada que ele vai ter, cuidando da movimentação financeira do capítulo. Entre as boas práticas que nós sugerimos, uma planilha de controle de mensalidades e de receitas e despesas. Essa planilha que foi criada pela nossa Comissão de Finanças vem ajudar bastante. Vocês viram que o irmão Carlos demonstrou ali, ela é uma planilha fácil de ser trabalhada, não gera, né, muito tempo para mexer nela. Então, como o irmão Carlos também mencionou, a elaboração de um orçamento, uma previsão de receitas e despesas que o capítulo vai ter durante o ano, isso é bastante importante, e manter sempre essas tabelas e essas previsões de receitas e de despesas sempre atualizadas, e, de preferência, fazer essas atualizações nas planilhas e compartilhar isso com os membros do capítulo. Como a gente já mencionou, evitar pagamentos em espécie. O irmão Carlos até sugeriu que, para um controle melhor, quando for feito o depósito, anexa a nota fiscal junto, fica fácil de achar aonde que aquele valor foi gasto, no que ele foi empenhado. Priorizar sempre pagamentos em cheque ou boleto bancário ou transferência. Como a gente já mencionou antes, ele evitar o pagamento em espécie. O pagamento em espécie fica ruim de constar lá na tabela e pode gerar alguma dúvida futuramente. Então, fazendo através de cheque, de boleto ou de transferência, fica bem mais tranquilo de localizar no extrato posteriormente. Como a gente mencionou, recebeu o dinheiro, deposita tudo, não mantém esse dinheiro junto com vocês. Sempre que for feita alguma despesa, solicitar a nota fiscal, com fiscal ou recibo de tudo que for gasto, evitar o uso de cartão de débito ou de saque para movimentar a conta, e finalizando o mês, enviar a planilha, as notas e os comprovantes, para o contador, se o capítulo tiver, elaborar o balancete e o livro caixa e compartilhar isso com os membros do capítulo. Afinal de contas, esse dinheiro não é do tesoureiro, não é do presidente do Conselho Consultivo, não é do mais conselheiro, ele é de todos os membros que compõem o capítulo e que estão lá. Só fazer um adendo aqui, meus irmãos, rapidinho. Sobre esse primeiro item, não manter o dinheiro com o tesoureiro. Não é falta de confiança, mas às vezes o tesoureiro tem 18 anos, saiu dali, vai para uma confraternização, ou perde o dinheiro. Já aconteceu, a gente já ouviu histórias de meninos que estavam, sei lá, o dinheiro da tesouraria do capítulo na mochila da escola, voltando para casa e roubaram o menino. E daí como é que faz? O dinheiro é instituição, sabe? Então, a gente sempre tenta tomar esse cuidado ali. E a questão do último item ali, a gente sempre pede e indica que façam essa questão de transparência, né? Faz o balancete mensal, gera o PDF ali e joga numa pasta do Google Drive. Aí compartilha essa pasta com todos os membros do capítulo, pega o link dessa pasta e coloca lá. Hoje os capítulos têm muito grupo de WhatsApp. Coloca na descrição do grupo do WhatsApp o link lá da pasta do Drive. Aí lá tem todos os arquivos do capítulo, tem uma pastinha tesouraria, ele acessa tudo lá, ele sempre pode ver quando tem dinheiro entrando, quanto que a gente tem em caixa, qual é o planejamento. Então, essa parte é bem interessante. Assim, a gente recomenda muito isso. É uma segurança para todo mundo também, né, irmão Carlos? Isso mesmo. Dentre as boas práticas que a gente sugere também é que todo capítulo tenha um CNPJ. Isso possibilita inúmeras vantagens, que o capítulo ter uma conta bancária própria,
não fica lá uma conta bancária no nome de um tio, no nome de um demolei. Aí, digamos que o capítulo tem uma movimentação financeira expressiva durante o ano. Tá lá no nome de um tio, depois o tio vai ter que fazer declaração de imposto de renda, como é que ele vai justificar aquele valor que não é dele. Então, facilita muito e atende a nossa legislação. Além de trazer alguns benefícios que possibilita receber doação, receber patrocínio, dá para fazer aquela declaração de utilidade pública e até mesmo conseguir valores de órgãos públicos e de empresas. Então, isso traz uma segurança tanto para o mais conselheiro quanto para o tesoureiro e para o presidente do Conselho Consultivo, além de ter essas inúmeras vantagens que o CNPJ pode proporcionar, até na busca por ativos financeiros, como a gente estava comentando. E como é que faz para abrir um CNPJ? Vai precisar de alguns documentos, dentre eles agora me fugiu o nome, uma ata de fundação lá do capítulo, um estatuto social do capítulo, mais o contador que vocês forem procurar vai informar a listagem de todos os documentos que são necessários, e ele fará a solicitação e o acompanhamento do processo junto à Receita Federal, o que facilita bastante. A gente sabe que todos os capítulos são patrocinados por lojas maçônicas, toda loja maçônica deve ter um tio lá que é contador, então troca uma ideia com esse tio, conversa, se o capítulo está precisando de uma ajuda nesse sentido, tenho certeza que o tio vai auxiliar e isso vai trazer bastante vantagem para todo mundo lá. Então, como a gente mencionou... Só para complementar ali, ainda no slide anterior, a gente falou de Estatuto Social e Regimento, né, que precisa dessa documentação. A nossa grande oradoria, os irmãos Carlos Rivarola e Lucas Baldo, eles têm modelos de Estatuto Social e Regimento interno. Então, se o capítulo está precisando atualizar o Estatuto, ou está precisando aprovar o Estatuto, não aprovou ainda, não tem, pode entrar em contato com os nossos oradores, que eles têm essa documentação, né, disponibilizada e auxiliam os irmãos nesse processo de elaboração desses documentos e de aprovação desses documentos. Depois, né, uma vez aprovados, aí o capítulo tem que enviar para a nossa comissão de legislação, que ela faz a revisão e homologação dos documentos, né. Seria isso. Obrigado. Então, para abrir o capítulo só consegue abrir uma conta no nome do capítulo tendo um CNPJ. Então, como a gente já mencionou, isso traz muito mais transparência, elimina o risco para o demolei ou para o tio que empresta o nome para ter essa conta bancária, né? E com essa conta, todas as movimentações que lá são feitas devem ser autorizadas pelo mestre conselheiro e pelo presidente do Conselho Consultivo, os dois em conjunto. Então, para abrir o CNPJ, como a gente já falou, vai ter esses documentos que são necessários, e o tio contador vai poder encaminhar as declarações para a Receita Federal, ajudar lá com os balancetes e os livros caixas, e evitar esses riscos tanto para o mestre conselheiro quanto para o presidente do Conselho Consultivo. A gente sabe que muitas vezes os contadores cobram por esse valor, então, mas como a gente já mencionou, deve ter algum tio em alguma loja, conversa com o tio, não sou contador, mas eu acho que para fazer de um capítulo não deve dar um trabalho tão grande assim, então pode ser que o tio ajude lá fazendo o trabalho de forma voluntária também, auxiliando o capítulo. Em suma, seria isso, meus irmãos. Se algum irmão tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, o irmão Rodrigo, se quiser complementar com alguma coisa, o irmão Carlos, podem ficar bem à vontade. Então, meus irmãos, a hora é agora. Se tem alguém querendo tirar alguma dúvida, quer complementar a apresentação dos irmãos, fiquem bem à vontade.
Não temos ninguém. Então, agradeço aí os nossos tesoureiros pela essa apresentação. Acredito que foi um conteúdo bem interessante, né, para os tesoureiros, para os conselheiros, PCCs que estão aqui conosco, porque é um tema muito importante para os capítulos, né, essa questão financeira, e é muito importante que isso esteja sempre em dia para evitar problemas, né, com o capítulo, com a instituição, enfim. O irmão Giovanni levantou a mão ali, pode falar mesmo. Desculpa, eu estou como ouvinte, mas como eu vi que os meninos, ninguém fez nenhuma pergunta, esse silêncio me deixou um pouquinho preocupado. Mas deixa só, Carlos, irmão Carlos, com a tua experiência, talvez tenham capítulos ou vários que ainda não usam a planilha, para fazer colocar os primeiros dados na planilha, para começar a usar a planilha. De acordo com a tua experiência, tem um saldo no banco, tem talvez um pequeno saldo em espécie na mão, usa a primeira linha, a segunda linha, use a tua experiência para motivar os meninos a começar a usar a planilha. Eu sei que tem um manual, eu não li o manual, de repente vai dizer, mas está tudo lá no manual. Mas, assim, é interessante que tu, de repente, use esse momento para tu dar uma motivada neles. Sobrinhos, comece aqui, é assim que inicia, como sugestão. Claro, meus irmãos, vamos lá. Estou com ela aberta aqui. A gente tem essa planilha, na verdade, ela não tem esse planejamento prévio ali, né? Tem os valores que já tem em caixa para a gente inserir. Mas a gente pode fazer essa modificação, até vou anotar, para que a gente converse com a Comissão de Finanças e já tem esses valores de entrada prévia ali, né? A gente tem o planejamento anual, que a gente faz dentro do gerenciamento, mas acho que a primeira parte que a gente configuraria seria a parte de configurações de entrada aqui. Então, vou botar o nome dos membros aqui. Carlos, Gustavo, irmão Giovanni, Tiago. Então, vou colocar o nome de todos os membros e o ID aqui deles. Eu acho que isso, se o irmão já utiliza uma outra planilha, ele usa só o CISDM, o registro de regularização ali do irmão, em 5 minutinhos ele faz isso. Eu coloco aqui todas as contas de entrada, mensalidade, evento, ele pode também perguntar para o último tesoureiro, né, com as suas formas que entraram dinheiro no capítulo. Eu acho que mais 5 minutinhos ele lista essas duas contas de entrada e saída. Uma outra conta de saída que a gente pode colocar aqui, se a gente não conseguir um tesoureiro um contador de forma voluntária, a gente pode colocar aqui contabilidade e fazer um acerto com algum tio, ou a loja ajuda no pagamento dessa mensalidade. A gente sabe que a contabilidade cobra, né, uma mensalidade. A gente poderia ajustar ali com a contabilidade para cobrar um valor mais em conta. Coloco aqui o ano, a princípio não mexo, e preencho aqui as informações do meu capítulo, né, o meu nome, se eu sou tesoureiro, nome do meu capítulo, e aí estou praticamente pronto a começar a usar a planilha. Só clicar nos botões azuis, como eu tinha informado, para a gente atualizar as outras abas, né? E agora já estou pronto no primeiro dia da instalação do capítulo, a gente já começa a receber mensalidades. Eu chego, uma boa prática do tesoureiro, né, chegar ali uma horinha antes de iniciar a reunião, sento lá, abro o meu notebook e fico aguardando ali os irmãos trazerem mensalidades. Vamos botar aqui um exemplo que o irmão Tiago pagou mensalidade de R$60, que é 2 meses. Então, R$60, o irmão Tiago, foram a mensalidade dos meses de janeiro, fevereiro. E aí eu vou anotando, como eu faria o preenchimento dessa planilha, eu anotaria de todos os membros, né? Eu olharia aqui pela data, informaria eles que quando eu terminasse de receber o dinheiro, ou no final da reunião, eu entregaria o recibo de todo mundo. Então, posso fazer até o recibo de forma digital, mando ali no WhatsApp. Aí faria o recebimento de todas as mensalidades, isso durante ali, antes da reunião. E aí, durante a sessão, dependendo da pauta, a gente é bom prestar atenção na reunião, né? Ou no final da sessão, ainda com o meu notebook ali antes de doar, confraternização dos irmãos, às vezes tem um bolinho, alguma coisa que o pessoal fica lá conversando, eu estou ali com o meu notebook gerando o recibo de todo mundo. Então, só seleciono a linha, o irmão Tiago fez o pagamento da mensalidade, a gente vai gerar um recibo para ele. Ele me informou que eu já tinha gerado o recibo da linha 1. Isso acontece às vezes, meu irmão. O que eu posso fazer para resolver isso?
pego essa, se for uma pergunta boa do irmão Giovanni, a gente já resolve um dos problemas que a gente tinha. Vou jogar ele na outra planilha aqui, e na outra linha de baixo, gerar um novo número aqui para ele. Então, aqui eu vou conseguir gerar um recibo para o irmão Tiago no valor de 2 mensalidades. Né? Isso aqui, meus irmãos, é uma programação. Então, abre o meu arquivo do Word, que é o modelo, altera os dados, salva em PDF e fecha novamente o arquivo do Word. Tá? Então, às vezes, ele demora um pouquinho mesmo. Então, aqui eu já tenho um recibo de R$60 no valor de 2 mensalidades do irmão Tiago. E aí, conforme a gente vai fazer pagamentos, né, vou pagar o contador, vou pagar... Isso normalmente é feito durante a semana, assim, não é normalmente feito nos dias antes da reunião, né? Então, a gente sabe que a gente é Demolay, a gente não é Demolay só de final de semana, a gente trabalha todo dia um pouquinho pela hora Demolay para fazer a organização crescer. Então, durante a semana, o mais conselheiro ou o conselho consultivo vem pedir para fazer algum pagamento, eu abro a planilha aqui, faço a anotação, e sempre peço, né, para que me mandem um recibo ou uma nota fiscal, para que eu possa anexar junto com o pagamento ou junto com o comprovante de depósito essa nota fiscal. Isso seria um trabalho mais durante a semana. Mas eu acho que, sobre tempo, assim, a primeira configuração não leva mais que 20 minutos, meus irmãos, para começar a usar a planilha. E aí, durante a reunião, ali antes da reunião, né, os recebimentos na forma de entrada bem simples, principalmente recibo. Eu fui tesoureiro do capítulo Luiz Aguini em 2011, 2012, e a parte mais chata era ficar preenchendo o recibo, meus irmãos. Eu queria deixar tudo redondinho, então preenchia o recibo, entregava para cada irmão, aí a mão queria cair quando o pessoal pagava muita mensalidade ali antes da reunião, principalmente quando tinha eleição, né? Aqueles irmãos vinham, tinha que estar regular com a tesouraria, então os irmãos tinham que fazer pagamento ali, quase todos os irmãos do capítulo pagavam naquele dia, era triste. E, a princípio, acho que é isso, não sei se me fiz entender um pouco melhor aqui, irmão Giovanni, mais alguma coisa que eu possa... Não, tranquilo, muito obrigado. Mas é para incentivar um pouquinho os meninos a usar a planilha, e a ideia é assim, se eu estou entendendo certo, ali na conta de entrada, digamos que tem um saldo no banco, eu posso ir lá e cadastrar saldo anterior, né, e dar um valor como entrada para que esse valor comece a girar dentro da planilha. Acho que esse é o ponto, digamos assim, saldo bancário. Vou lá e crio na conta o saldo bancário. É isso? Eu acho que poderia ser feito dessa forma também, mano. Vou fazer um teste aqui. Vou botar aqui no dia 1/1, né? De 2023. Opa. Eu tenho... uma outra coisa para os irmãos terem atenção. Eu fui lá, alterei, mas eu não cliquei no botão azul lá em cima. Isso pode acontecer também. Aí ele não foi lá para minhas outras abas. Então, eu vou atualizar aqui. E agora, quando eu for selecionar, ele já vai estar aqui, saldo bancário. Então, o capítulo tinha R$ 2.500 na conta. Bom, já está aqui, eu posso tirar a parte do associado. E a descrição é saldo bancário de 2022. Agora ela já vai entrar, inclusive, no nosso balancete do mês de janeiro de 2023. Opa! Acho que tem que atualizar lá, né? Por que não aparece de janeiro? É ao vivo, meus irmãos, essas coisas acontecem. Cara, eu acho que o dia 1/1 ali, tu não botou a barrinha, tá 0101. Olha aqui. É importante os capítulos utilizarem ali, como ressaltou o irmão Giovanni, porque e darem um feedback para a gente, para a Comissão de Finanças, que daí a gente vai verificando essas questões e vai atualizando, vai evoluindo a planilha, né? Então, foi até um pedido do pessoal da comissão, que os capítulos utilizassem e reportassem, assim, alguma coisa não está funcionando, eu preciso de uma outra funcionalidade aqui para me ajudar, e a gente vai evoluindo esse modelo, essa planilha, para ficar cada vez mais, para atender melhor os capítulos, né?
É isso mesmo, irmãos. Com mais gente utilizando, fica melhor de descobrir. Às vezes o irmão usa de um jeito, outro de outro. A gente usa mais aqui para fazer testes. A gente sabe que a gente não usa o potencial 100% aqui da planilha, todas as linhas, enfim. Aí se os irmãos tiverem qualquer sugestão, a gente vai acatar aqui também. Só uma pergunta, irmão Carlos. Por favor. Se me permite, não é sobre a planilha. Não sei se o irmão poderia informar, não é, acho que pelo que o irmão explanou, não é da sua área, na área contábil, referente à Receita Federal. O nome do presidente do Conselho Consultivo fica responsável na Receita Federal. Primeiro, é isso? Meu irmão, eu não sou contador, mas eu imagino que sim, o presidente do Conselho Consultivo é o responsável pela organização. Tá. Só para complementar, irmão Eduardo, na verdade, isso vai depender do que diz o Estatuto Social do capítulo. Lá vai ser definido quem é o representante legal da instituição. Esse representante legal definido lá, pode ser o mestre conselheiro, pode ser o PCC, enfim, é o que vai constar na Receita Federal como o representante legal. Por exemplo, aqui no Grande Conselho, o representante legal do Grande Conselho é o Grande Mestre Estadual. Então, é o meu nome que está lá na Receita Federal constando como responsável pelo Grande Conselho, né? Funciona assim. Sim. E, no caso, no capítulo, quando não faz esses informes para a Receita Federal, ou não foi um informativo, isso vai gerar uma dívida, correto? Correto. Aí, porque aonde que eu quero chegar? Pode acontecer, se a gente não ficar em cima dessa situação contábil do capítulo, pode gerar uma pendência na Receita Federal com o presidente do Conselho Consultivo. Então, eu acho por isso que é importante, para não criar uma situação para os próximos presidentes do Conselho Consultivo, deixar isso redondo para não haver nenhum desprazer, no caso, né? Eu acho que vale a pena ter um esforço para deixar isso, ou um gasto, se for necessário, do capítulo, para nenhum futuro presidente do Conselho Consultivo ficar milindrado para assumir o caso. Sim. Não, excelente colocação, meu irmão, porque realmente é a responsabilidade do presidente do Conselho Consultivo, do mestre conselho, que está deixando o cargo, entregar o capítulo de forma redondinha, né? Tanto nessas questões de Receita Federal, contabilidade, como também nas questões internas da Ordem da Lei, né? Regularização anual, essa coisa toda ali, os procedimentos de secretaria, que a gente vai tratar lá no CONAMESCO sobre isso, né? A gente tem a responsabilidade de quem está saindo do cargo é deixar isso bem redondinho para o próximo estar assumindo, para quem está assumindo já não assumir com um problema em mãos, né? Realmente o irmão tem toda a razão. E até porque a gente tem irmãos que são empresários e não atrapalhar na vida empresarial dele com um problema na Receita Federal. Sim, sim. Não é certo essa colocação, e passo para todos os demais para se atentarem nisso, que quando a gente percebeu, às vezes é bom se alertar antes do que ter um desgosto aí no caminho. Era apenas isso. Com certeza. Obrigado pela contribuição, meu irmão. Só para finalizar aqui, a gente tem outro treinamento agora, mas eu só queria passar a palavra para o gabinete estadual, que me pediu aqui para falar sobre um projeto do gabinete, rapidamente, para a gente poder encerrar e passar para o treinamento dos castelos. Bom dia, meus irmãos, bom dia, grande mestre. Meu nome é Carlos Eduardo, mestre conselheiro estadual aqui de Santa Catarina. Rapidamente, só apresentando para vocês um projeto que a gente tem já tradicional aqui de Santa Catarina, que é o Chave de Salomão. Esse é o 3º ano consecutivo que ele está participando. É um projeto de excelência para tesoureiros. E nós sabemos que nós, como organização juvenil, como liderança juvenil, também temos essa prerrogativa de criar projetos para diferentes áreas aqui da Ordem da Lei, com o objetivo de auxiliar os trabalhos desses oficiais, né? Então, nós temos, por exemplo, projetos de excelência para mestre conselheiro, para escrivães, e nós criamos, então, um para tesoureiros. Então, a função principal desse projeto é auxiliar vocês, auxiliar os senhores, nessa difícil atividade, na verdade, que é ocupar o cargo de tesoureiro dentro do capítulo. A gente sabe que não é um trabalho fácil, a gente sabe que muitos irmãos acabam chegando nesse trabalho e não sabem muito bem o que fazer, então o projeto surge, na verdade, com esse objetivo, de auxiliar todo esse trabalho de vocês.
nós temos algumas listas de atividades obrigatórias, alguns modelos de relatório também, e no final da gestão, que vai compreender tanto depois do CONAMES, quando a gente vai lançar o projeto, até o Congresso Estadual da Ordem esse é o período, na verdade, que o projeto vai estar rolando. Se essas atividades obrigatórias forem concluídas, a gente considera, então, que essa gestão foi de excelência. Então, são várias atividades de relatórios, de controle de mensalidades, de plano de gastos, então é um projeto bem legal que vai auxiliar bastante também na gestão de vocês, e nós incentivamos fortemente que todos vocês participem, né? Claro que, além de a premiação física, o que mais importa é a experiência que vocês vão tirar disso daqui. A gente sabe que, como Ordem Demolei, o nosso diferencial são as experiências que nós temos aqui, é o que nos diferencia lá fora. Então, justamente por isso que a gente fortemente incentiva todos vocês a participarem. Obrigado pela palavra, grande mestre, e parabéns pela iniciativa. Obrigado, Carlito. Então, meus irmãos, já devido ao adiantado da hora, vamos encerrar aqui o nosso treinamento para tesoureiros. Na sequência, temos um treinamento para castelos, em outra sala ali, que eu fiz a divulgação, né, via WhatsApp do link. Já tem até alguns irmãos que estão monitorando aqui que já entraram lá. E aí a gente vai passar a tratar desse assunto da Ordem dos Escudeiros. Então, agradeço a presença de todos que estiveram aqui, dos irmãos tesoureiros para a apresentação, dos irmãos da diretoria que estão por aqui, comissão de finanças, enfim, gabinete estadual, todo mundo que esteve presente aqui no dia de hoje. E aí depois eu vou agora interromper a gravação e esse material depois eu vou disponibilizar para os irmãos que não puderam estar aqui presentes no dia de hoje. Tá certo, meus irmãos? Obrigado. Bom dia a todos, um ótimo final de semana e nos vemos logo mais agora no treinamento de castelos. Um abraço.